como começar a entender de melhoria de processo, como começar a mudar sua mente, ou começar a enxergar os processos de forma diferente. Você sabe como fazer isso? Eu vou explicar um pouquinho disso no modelo de melhoria, que é o que a gente vai aprender hoje aqui no DTI Play. Bom, o modelo de melhoria é o início para quem quer pensar com a cabeça de melhoria. São duas ferramentas extremamente simples e extremamente eficientes, né, que vai mudar o nosso dia a dia de como enxergar os nossos processos. Então, ele é composto primeiro, né, de duas ferramentas principais. Primeiro, são as três questões fundamentais, que nada mais são do que questões que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, que é qual que é o objetivo da nossa iniciativa de melhoria, como saberemos que uma mudança é uma melhoria e que mudanças podemos fazer que irão resultar em melhoria. Então essas três questões são as três questões fundamentais para quem quer trabalhar com melhoria de processos. Então questão 1, o que estamos tentando realizar? É o nosso objetivo. Qual que é o objetivo daquilo que a gente quer fazer? Questão 2, como que a gente sabe que a gente está atingindo o nosso objetivo? A gente tem que olhar um indicador. E a questão 3, que mudanças podemos fazer que irão resultar em melhoria? Isso é um ciclo de questões, né, para a gente poder responder em qualquer ordem. Então, muitas vezes a gente está no nosso dia a dia exposto a mudanças. Então, eu quero ir na academia, começar a academia. Qual que é o motivo de começar a academia? Qual que é o objetivo? E como que eu sei que eu estou tendo eficiência em atingir esse objetivo? Então, respondo o ciclo de questões. Eu quero alterar o caminho que eu estou indo para o meu trabalho. Então, qual que é a mudança? A mudança é você vai alterar o caminho. Qual que é o objetivo? Eu quero reduzir o tempo que eu demoro no deslocamento até o meu trabalho. E como que eu sei se essa mudança é melhoria? Se eu olhar o tempo. Então, muitas vezes a gente muda o caminho que a gente faz para ir para o trabalho e a gente acha que melhorou, a gente acha que piorou, a gente acha que não aconteceu nada e não olha realmente os dados. Então, a gente precisa sempre olhar para os dados, né? Eles vão contar para a gente se melhorou ou se piorou. E o que a gente não pode esquecer também é variação. Não é porque no meu dia a dia eu demoro 15 minutos para chegar no meu trabalho, em média, né? Ou então em um dia eu vou lá e meço, demorei 15 minutos pelo caminho A. Aí no outro dia eu vou pelo caminho B e vou demorar 13 minutos. O caminho B é muito melhor do que o caminho A. Não, a gente precisa entender um pouco da média, né? Da variação do processo. Como que o processo varia, o que o processo entrega, porque tudo tem variação. Então, esse é um conceito importante que a gente precisa saber. Tudo tem variação. Então, respondendo essas três questões fundamentais, é o primeiro passo para a gente entender se as nossas ações realmente estão ligadas com o nosso objetivo. Então, muitas vezes a gente vai na academia, por exemplo, a gente quer emagrecer e fica fazendo muito treino muscular, né? Onde a gente está ganhando massa muscular e a gente não está emagrecendo, a gente não está reduzindo o nosso peso. A gente está ficando mais saudável, a gente está ficando mais definido, a gente está tendo série de outros benefícios. Mas o que você realmente quer? Você quer emagrecer? Então o seu treino tem que ser voltado para emagrecer. E aí você tem que saber se o seu treino está voltado para isso, se está dando resultado, respondendo as três questões, identificando o indicador que a gente vai acompanhar. Então esse é um ponto importante. E treinar é uma parte fundamental, né? Se eu quero treinar alguma coisa, se eu quero ficar bom em alguma coisa, eu preciso treinar, praticar. Então, se você quer praticar melhoria de processos, o melhor lugar é no seu dia a dia. O melhor lugar para você fazer isso é no dia a dia. Pratique com as coisas simples e as coisas mais difíceis vão se simplificando. Treino, treino e treino. A outra ferramenta importante do modelo de melhoria é o ciclo PDSA. O ciclo PDSA, né, é uma estrutura de aprendizado. Como que a gente aprende algo novo sobre o processo. Então a gente tem que ter questões que a gente quer responder, a gente tem que ter um objetivo para aquele ciclo. O que eu quero aprender? Eu quero aprender quanto tempo eu demoro para chegar no meu trabalho. Eu quero aprender quanto aquele exercício impacta, né, na perda de peso, no consumo de calorias. Então a gente tem que aprender responder perguntas no PDSA. Então a gente tem uma teoria, eu tenho uma teoria que se eu correr 5 km por dia, eu vou emagrecer, porque eu vou ter um alto gasto calórico, né?
Vou comprovar isso como? Através de um PDSA, vou fazer um teste, então vou correr durante alguns dias 5 km por dia, não vou trocar minha alimentação, que na minha teoria é algo que pode influenciar isso, e vou ver se depois de uma semana eu tenho uma perda de peso aí significativa. Lógico que esse PDSA já foi feito, e esse PDSA é de conhecimento de todos nós. Se eu correr 5 km por dia e não mudar minha alimentação, certamente eu vou ter uma perda de peso, porque eu vou gastar muita caloria e consumir pouca caloria, a balança energética. Mas tem coisas no nosso dia a dia, tem coisas no nosso dia a dia de empresa, de processo que a gente não conhece. Então a gente precisa fazer esse ciclo para poder conhecer. Então o que é o PDSA? É uma sigla, o plano é o planejamento. Quais as questões que eu quero responder e o que eu vou fazer para responder essas questões? Qual vai ser o teste que eu vou fazer? O D é a parte de executar, o do, faça o seu teste. O S é o study, para você analisar, estudar, adquirir o conhecimento sobre aquilo que você quer fazer, que você fez. Então, qual foi o seu gasto energético, qual foi, você realmente correu 5 km, quais foram as consequências. Você vai responder as perguntas do plano lá que você planejou. E depois o ACT é a ação, que é o que eu faço com esse conhecimento. Então, se eu descubro que correr 5 km por dia ajuda a emagrecer, então eu vou colocar isso na minha rotina. Ação, fazer isso parte da minha rotina. Agora, se eu estou fazendo isso para o meu treino muscular e eu quero emagrecer, talvez eu descubra que o treino de musculação não ajudou eu a perder peso depois de 1 ou 2 semanas. Então, o meu ACT é mudar o treino, sempre tomar uma ação com base na análise dos dados. Lógico que eu expliquei aqui de uma maneira bem simples, do cotidiano, mas a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia. Então, eu quero melhorar o meu processo de vendas, eu quero vender mais. Então, eu quero anunciar o meu produto em um site específico. Eu quero colocar dinheiro para anunciar no Google, por exemplo. Isso daí vai melhorar o meu processo? Isso aí vai melhorar, vai aumentar meu número de vendas? Quanto que eu tenho que pôr de dinheiro para aumentar o meu número de vendas? Eu vou fazer isso em escala nacional ou vou fazer isso em escala regional? Então eu vou testando e vou descobrindo o custo-benefício. Então eu vou fazer um teste e vou responder essas perguntas. Vou colocar um pouco de anúncio, dinheiro para anunciar no Google e vou ver quantos de leads vem que eu consigo trazer e quantos desses eu consigo converter para vendas. Então eu vou obter essas respostas no meu ciclo e vou tomar uma ação. Parece promissor, depois de analisar os dados, vou falar, parece promissor, aumentou meu número de vendas depois que eu fiz o anúncio, ou não parece promissor, Talvez eu deva anunciar em outro lugar, talvez eu deva ir para o Instagram, meu público talvez esteja lá. Aí você vai tomar uma ação com base na análise dos dados. Então, juntar essas duas ferramentas para o modelo de melhoria. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é vender mais. Como que eu sei que eu estou atingindo o meu objetivo? Se meu número de vendas em determinado mês, determinado período, aumentar. Que mudanças podemos fazer que podem gerar aí o aumento do número de vendas? Eu vou fazer um anúncio no Google. Então, eu vou fazer um PDSA desse anúncio, vou fazer um estudo, como se eu coloco o dinheiro lá, quanto que me retorna isso em número de vendas, e se isso vale a pena ou não, e que ação que eu tiro desse PDSA. Então, o modelo de melhoria, expliquei aqui de modo bem simples para vocês. Tem mais lá no nosso site, tem um artigo no blog aqui que saiu hoje, para você dar uma olhada, conhecer um pouquinho melhor lá. Também tem o nosso curso de White Belt que explica um pouquinho mais aprofundado isso. Você gostou aqui do conteúdo, assiste lá, se aprofunda um pouco mais, tem certificado lá para você poder tirar também e aprender um pouquinho mais de melhoria de processo. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui no comentário. Quer algum assunto específico? Quer um exemplo específico? Quer um comentário específico aí para você? Deixa no comentário aí que a gente vai produzir os vídeos para poder atender todos vocês aí. Esse foi o episódio de hoje do DTI Play. Até o próximo, na semana que vem.